Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da paz de Deus, bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido de sempre para que você possa estar curtindo, para que você possa estar comentando. Se não inscreveu no canal, se inscreva no canal apertando o sininho, para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de vocês, para que possa estar espalhando esse link, esse canal com o maior número de pessoas. Você que está vendo esse vídeo em outra plataforma, abaixo aí tem um link, toque nele para que você possa ver essa mensagem completa no canal. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nossa meditação hoje está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, verso 18 ao 22. Mateus capítulo 8, verso 18 ao 22, diz assim, olha: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou os discípulos que passassem para a outra margem. E aproximou-se dele então um escriba, e ele disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Verso 21. Outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permita que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Hoje, a palavra para mim e para você hoje, o tema é as respostas de Jesus. Nós temos aqui esse capítulo de número 8, a partir do verso 18, que diz que Jesus estava num determinado local e uma grande multidão chegou até Jesus na companhia com os discípulos. Então a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos, mandou eles entrarem no barco, mandou eles atravessarem para a outra banda do mar. Quando Jesus deu essa ordem, então Jesus ficou somente ele, a multidão e outras pessoas que estavam ali. E o verso 19 diz assim, olha: aproximou-se dele um escriba. Quem era escriba? Escriba era um homem que interpretava a lei, escriba era um homem que escrevia a lei daquela época. Então este homem vai chegar até Jesus e vai falar com ele, olha: E chegou até Jesus um escriba e disse: Mestre, onde quer que fores, eu irei. Então esse escriba chega e diz: Jesus, o mestre, onde tu fores, eu também irei. Jesus, ao invés de dar uma resposta para ele, venha, verdadeiramente me segue, Jesus então dá uma resposta dizendo, olha, verso 20, disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando você lê esse texto e essa resposta de Jesus, você vai ver que Jesus está bem dizer um não para aquele homem que queria seguir a Jesus. Então esse homem escriba vem e diz: para onde tu fores, mestre, eu irei. Mas Jesus então responde novamente, verso 20, disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, aparentemente, Jesus dá um não para esse homem escriba que queria seguir a Jesus. Só que a resposta que Jesus deu para ele já trazia um não, porque ensina algumas coisas. Primeiro, quando Jesus diz assim, olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça, Jesus está ensinando a primeira coisa: para seguir a Jesus não tem como ter conforto ou glamour. Escriba naquela época eram homens, por ser pessoas importantes, eles tinham muito glamour, eles tinham muito conforto. Então eu disse: eu seguirei o Senhor. Só que para seguir Jesus, não teria como ter conforto, não teria como ter glamour. Então a resposta de Jesus era negativa para ele, no sentido de que ele disse que queria seguir, mas a realidade é que seguir a Cristo não tinha glamour, seguir a Cristo não tinha conforto. E ele não iria querer isso, porque o escriba sempre quis conforto, sempre quis ter glamour. Então, e você temos que entender que nós, como homens e mulheres de Deus, se você quer realmente seguir a Cristo não é ter glamour. Seguir a Cristo não é ter conforto. Esse evangelho que nós estamos vivendo aí é um evangelho meio enganoso, meio mentiroso, onde as pessoas querem glamour, as pessoas querem conforto. Mas seguir a Cristo não é ter conforto e nem ter glamour. Segunda coisa, quando Jesus diz: as raposas têm covis e as aves do céu tem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que Jesus está dizendo? Que para seguir a Cristo tem que se desprender de todas as coisas. Observe que Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tinha moradia fixa, Jesus não tinha coisas que prendia ele. E escriba naquela época eram homens que eram presos em coisas.
Então, se eu e você queremos seguir a Cristo, você vai ter que se desprender de muitas coisas. Esse escriba queria seguir a Cristo, mas ele não tinha essa disposição de renunciar, abrir mão de muitas coisas para poder seguir a Cristo. Então, se eu e você queremos seguir a Cristo, você vai ter que se desprender de muitas coisas para realmente seguir a Ele. E ele dá a terceira resposta, que é o sentido, olha, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. Num linguajar mais claro, elas têm o quê? Casa. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, significa que ele não tem confiança em estrutura. Os animais, eles tinham casa para eles ficar. Mas Cristo não tem onde reclinar a cabeça, a confiança dele não está na estrutura, a confiança dele está em viver pela fé. Então, se eu e você queremos seguir a Cristo, nós vamos ter que viver pela fé. Se eu e você queremos seguir a Cristo, nós vamos ter que nos desprender de muitas coisas. E se eu e você queremos seguir a Cristo, não vai existir para mim e para você conforto e nem glamour. Então Jesus, quando dá essa resposta para esse homem, você não vai ver ele dizendo, eu vou seguir. Ele desiste, ele some. Mas no verso de número 21, vem outro discípulo e diz, olha, e outro dos seus discípulos disse, Senhor, permita que primeiro vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse, segue-me, deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Então vem o segundo homem agora, falando com Jesus, também quero te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai, depois que eu sepultar ele eu vou e te sigo. Mas Jesus diz, deixe os mortos sepultar os mortos. Por que Jesus deu essa palavra? Porque ele estava dizendo que ele iria primeiro sepultar o seu pai, depois iria seguir a Cristo. Então ele não estava colocando Cristo como prioridade. Então a resposta de Jesus dessa forma vem porque para seguir a Cristo tem que ser ele como prioridade. Meu pai, minha mãe, meus filhos e minha família são muito importantes, mas Cristo tem que ser nossa prioridade. Então esse homem recebe uma resposta de Jesus e no contexto dela tem um não, porque Jesus sabia que ele não iria colocar Jesus como prioridade. Segunda coisa que tem de interessante é que Jesus disse a ele, ó, deixa os mortos sepultar os mortos, depois eu te seguirei. Mas qual que é o propósito aqui? Quando você lê a história, o pai dele ainda não tinha morrido. Ele não está num velório ali, não. Qual que é o intuito aqui? Senhor, quando meu pai morrer, depois que eu sepultar ele, eu te sigo. Ou seja, o pai dele poderia morrer daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. O que ele está fazendo? Prolongando os dias para poder seguir Jesus. Então Jesus corta ele com essa palavra, por quê? Porque as coisas de Deus, o reino de Deus, não pode esperar. Amanhã pode ser tarde demais. Então ele queria esperar o tempo que o pai dele morresse, para depois sepultar o pai e depois seguir Jesus. E eu e você temos que entender, as coisas de Deus não esperam. Nós temos que fazer hoje, porque amanhã nós não sabemos se vamos fazer. Então esses dois homens, eles são reprovados. Um, porque não colocou Jesus como prioridade. Um, porque queria prolongar o tempo, e as coisas de Deus não esperam, o amanhã tem que ser feita hoje. O outro, Jesus reprovou ele porque queria seguir a Cristo, mas queria ter glamour, queria ter conforto. E seguir a Cristo não existe glamour e conforto. Terceira coisa que nós podemos aprender, Jesus disse para ele que as aves do céu têm suas casas, seus ninhos, seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque Jesus não estava preso em coisas nenhuma. E a confiança de Jesus não estava em estrutura, mas a confiança dele estava em levar uma vida pela fé. Então Jesus, dois homens que se apresentam para poder seguir Jesus, mas todos eles têm essas respostas de Cristo, que no sentido dela é não. Não porque ele não queria, porque para seguir a Cristo iria exigir todas essas coisas. E nós temos que aprender isso. Se você quer ser um homem ou uma mulher que verdadeiramente vai seguir a Cristo, você tem que entender, seguir a Ele não é para te dar glamour e nem conforto. Se você quer seguir a Cristo, você vai ter que se desprender de muitas coisas. Se você quer seguir a Cristo, você vai ter que viver pela fé, não confiar em coisas e estrutura. Se você quer seguir a Cristo, você tem que colocar ele como prioridade. Esse discípulo estava colocando o pai dele como prioridade. Como eu disse, nossa família é muito importante, mas Cristo sempre tem que ser a nossa prioridade. E a última coisa que nós aprendemos aqui, ele queria, quando o pai dele morresse, ele iria sepultar o pai dele. Na verdade, ele estava prolongando o tempo. E as coisas de Deus não esperam, porque amanhã pode ser tarde demais. Então muitas das vezes é tempo de você priorizar Deus, é tempo de você agir hoje, porque amanhã você não sabe o dia do amanhã. É tempo de você entender que seguir a Ele muitas das vezes é luta, é provação, adversidade. Não é esse evangelho que nós estamos vivendo.
Esses 2 homens foram reprovados por seguir a Cristo. Que você possamos aprender com essas respostas de Jesus, para que possamos seguir a Ele verdadeiramente. Por isso eu quero orar, para que essa palavra te alcance e faça uma obra na sua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, eu te apresento a vida desse homem, dessa mulher, essas pessoas que estarão recebendo essa palavra. Pai amado, nós vimos aqui 2 homens se apresentando com desejo de seguir o Senhor, mas a resposta que o Senhor deu, Pai amado, para eles foi de uma forma negativa, não porque o Senhor não queria que eles seguissem, mas o Senhor estava ensinando a forma certa de seguir o Senhor. Por isso eu te apresento a vida de cada pessoa, Pai amado, que vai receber essa palavra. Pai amado, o Senhor está à procura de homens e mulheres que te seguem, mas homens e mulheres, meu Pai amado, que não espera para amanhã, mas homens e mulheres que tomam decisão hoje, homens e mulheres, Pai amado, que estão dispostos a colocar o Senhor como prioridade, homens e mulheres, meu Pai amado, que vão viver pela fé e não confiar em coisas, homens e mulheres que vão se desprender de tudo aquilo que é mundano, meu Pai amado, e homens e mulheres, meu Deus amado, que verdadeiramente vão estar dispostos a caminhar sem glamour e sem conforto. Porque muitas das vezes o evangelho de hoje é um evangelho de riqueza, prata, ouro, conforto. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor diz que no mundo nós vamos ter luta, tribulações, adversidade. Por isso que o Senhor possa tocar no coração de cada homem e cada mulher. E assim como o Senhor estava ensinando aquelas pessoas a seguir o Senhor da forma certa, que assim possamos aprender a seguir o Senhor. Porque se nós estivermos seguindo a Ti de forma errada, Pai, naquele dia nós seremos reprovados. Por isso eu oro e peço que essas respostas que o Senhor deu possa falar no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem com outra pessoa e aprender essas respostas de Jesus, como seguir a Ele. Amém.